Querido amigo, estamos hoje com o nosso objetivo de estudar um tema tremendamente delicado, que é sobre o sofrimento do cristão. O texto é 1 Pedro 4, 12 a 19. Eu repito, 1 Pedro 4, 12 a 19. E o tema desse texto é o sofrimento que nós cristãos enfrentamos também. Pedro está dizendo que nós devemos viver e pagar o preço dignamente por causa de Cristo. Eu devo viver de modo tal que, mesmo sofrendo, eu saiba que o preço que eu estou pagando é um preço digno, porque quem pagou por esse tipo de vida que agora eu tenho, pagou com sua própria vida, com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Quem pagou essa nova vida que eu devo ter, que eu devo desfrutar, que eu posso ter e posso desfrutar, foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é a grande motivação para que nós vivamos, mesmo sofrendo, para que nós vivamos dignamente. As provas, querido amigo, são parte da vida cristã. Elas fazem parte da vida cristã. Você deve se lembrar, há pouquíssimo tempo, nós estudamos o livro de Tiago. E Tiago é aquele meio-irmão de Jesus que se tornou líder da igreja de Jerusalém. E esse homem conta a história, ele era, depois de convertido, depois que ouviu de Jesus que João, o seu primo, deveria cuidar de Maria, depois de Tiago se converter e também cuidar da sua mãe Maria, ele se tornou um cristão tão fervoroso que ele foi apelidado de Tiago, joelho de camelo. É interessante essa expressão, por quê? Porque ela mostra que, de tanto estar ajoelhado na presença de Deus, orando, os seus joelhos foram criando como que calos. E esse homem inicia sua carta dizendo o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo o quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E no versículo 12, Tiago completa: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, as provas são inevitáveis. Elas podem vir a qualquer momento. Nós devemos estar preparados para essas ocasiões. A oposição deixa o cristão longe do mundo. Mas Pedro diz o seguinte, que essa oposição, que essas provas, não são comparáveis com a glória que nós vamos ter quando estivermos na presença de Deus. O verdadeiro cristão não se entristece diante da perseguição, mas ele se alegra em sua fidelidade ao Senhor, porque ele vê o próprio Senhor lhe dando capacitação para ser fiel. Pedro então mostra em suas palavras uma mensagem de esperança, de vigor, de encorajamento, de ânimo. Por isso é conhecido ele, Pedro, como um apóstolo da esperança. As provas devem ter por objetivo que testemunhamos da nossa fé de uma maneira especial. E é interessante que Pedro coloca claramente o seguinte, que o sofrimento não deve ser causado pelo pecado. As provas
As dificuldades não devem vir em consequência de atos pecaminosos nossos, mas devem vir, sim, por causa do nosso bom testemunho. Algumas pessoas chegam até sofrer por causa do pecado. Mas esse sofrer não glorifica, não exalta a Deus. Pedro, então, nos encoraja a estabelecer uma diferença com base no sofrimento do Senhor Jesus. Jesus sofreu porque ele foi alguém que infringiu a lei, que infringiu as práticas? Não, ele sofreu porque ele viveu exatamente como a lei pedia, mas não apenas exteriormente, como os fariseus viviam. Jesus sofreu porque ele vivia de acordo com o espírito da lei. Jesus sofreu porque na sua vida ele denunciava, pela sua vida íntegra, pura e correta, as más obras do mundo. Naquela noite, quando Jesus se encontrou com Nicodemos, Nicodemos veio com muitos elogios para Jesus. Olha, Senhor, nós sabemos que tu és mestre e sabemos isso porque quem faz as coisas que o Senhor faz só pode ser alguém de Deus. Jesus, como conhecia o coração dos homens, conhece o meu coração e conhece o seu coração, ele não precisa dessas palavras elogiosas. Jesus precisa, sim, de sinceridade do nosso coração. E ele falou, Nicodemos, sabe o que você precisa realmente? Você precisa de nascer de novo. Você precisa deixar a sua vida de pecado. E você deve viver agora para a glória de Deus, mesmo que você tenha que sofrer. Esse sofrer pelo pecado não exalta a Deus. Esse sofrer por uma vida correta, por uma vida em ordem, esse sim exalta a Deus. O sofrimento de Jesus não foi porque ele sofreu por pecado ou porque ele era uma pessoa dura e insensível. Não. Ele mesmo naquela noite com Nicodemos, ele disse, o mundo está sendo julgado pela luz porque, embora ele como luz tenha vindo para salvar o mundo, aqueles que não aceitassem o caminho da salvação, a luz do Senhor, pela própria luz eles eram julgados. E ele diz uma palavra para Nicodemos muito dura, muito séria, e eu tenho que repeti-la para você. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, querido amigo, se você tem sofrido por causa dos seus pecados, por causa das suas más atitudes, não se surpreenda não. Essa é a consequência natural. Mas se por acaso você sofrer, e certamente você vai sofrer, porque vive na luz, porque reflete a luz do Senhor, glorifique a Deus. O testemunho cristão deve refletir também nos atos, no seu viver diário. Não matar, não roubar, não fazer o mal, não meter-se na vida alheia, é certo. Mas quando nós praticamos o bem, nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, Pedro está nos animando a não deixar que nada impeça a cada um de nós a fazer aquilo que deve fazer. Pelo contrário, mesmo nas adversidades, nós devemos glorificar o nome do Senhor Deus, pelo tipo de vida que nós vivemos. As provas nos levam a depositar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Então, qual é a maneira de nos relacionarmos com o sofrimento? Saber que Deus está no controle e que Ele tem propósito até no sofrimento para nos dar uma vida que vale a pena ser vivida. Já agora, vida eterna e uma vida sem dúvida nenhuma, uma vida impensável para nós, não imaginária para nós. Nós vamos ter toda a glória celeste à nossa disposição. Portanto, os sofrimentos de agora não podem se comparar com a glória que nós vamos ter no futuro. É isso que Pedro está dizendo para nós. Se o cristão passa por tantas necessidades, tantas dificuldades,
e assim é julgado pelo Senhor, e vai receber o seu galardão, graças a Deus por isso, quanto mais aqueles que não crerem em Jesus vão ser julgados pelo Senhor e vão receber um outro tipo de galardão. Por isso, então, Pedro está nos ajudando, nos animando, e o título para o nosso tema de hoje, para o nosso estudo, é Entenda o Sofrimento Cristão. 1 Pedro 4, 12 a 19, o título é Entenda o Sofrimento Cristão. Nós precisamos de ter essa percepção para enfrentar corretamente o sofrimento. O sofrimento é inevitável a todos os homens. Também o cristão sofre e deve entender corretamente qual é a sua conduta, qual deve ser a sua postura diante das sofridas situações pelas quais ele vai passar. Entre as muitas coisas que uma leitura, por exemplo, no livro de Atos e nas epístolas do Novo Testamento nos ensinam, está o fato de que ser filho de Deus não nos livra do sofrimento. Ser filho de Deus, ser amigo de Jesus, ter Jesus como Senhor, ser cheio do Espírito, não te livra da perseguição. Paulo, desde a sua prisão, escreve que é privilégio sofrer pela causa do seu Senhor. Era essa a concepção que ele tinha. Se você puder anotar aí, anote e depois leia Filipenses 1, 29. E ele dizia o seguinte, que ele se alegrava, ele queria até que os filipenses o alegrassem, porque ele percebia que na sua própria carne ele estava completando aquilo que o Senhor já tinha feito em favor da igreja, isso é, já tinha sofrido. Eu e você podemos sofrer ainda também pela própria igreja, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Por isso, então, o princípio, o desafio do texto para nós está numa frase muito interessante que eu gostaria que você tivesse condições de anotá-la aí. Todo cristão deve saber que o sofrimento é usado por Deus como um agente para a realização da sua vontade em nós. Eu repito, todo cristão deve saber que o sofrimento é usado por Deus como um agente para a realização da sua vontade em nós. E a base, então, para essa afirmação é 1 Pedro 4, 12 a 19. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 ensinamentos claros sobre o sofrimento cristão. E o primeiro ensinamento refere-se às razões e aos propósitos do sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não se espante não estranhe não. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Querido amigo, que bênção nós podemos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isto é, ele sofreu por nós, completamente. Mas agora eu e você temos o privilégio de sofrer juntamente com ele em favor da igreja, em favor do seu corpo. Quais são as razões desse sofrimento? O sofrimento nos faz, então, coparticipantes de Jesus Cristo. O sofrimento pode ser merecido se estivermos em pecado. Mas o sofrimento pode ser imerecido se nós tivermos vidas justas, mas mesmo assim, ele poderá nos abater. Portanto, o sofrimento, lembre-se sempre, é segundo a vontade de Deus. Quais são os propósitos do sofrimento? Deus tem por propósito nos provar, confirmar a nossa fé. Ele tem por propósito apurar, qualificar a nossa fé. Não apenas confirmar, mas burilá-la, para deixar uma fé mais robusta, mais limpa, mais bonita. Deus tem por propósito com o sofrimento
preparar-nos para o juízo, porque todos nós passaremos pelo tribunal, ou pelo trono branco, para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou pelo tribunal de Cristo, para recebermos os nossos galardões. Deus tem por propósito ainda no sofrimento purificar a sua igreja. Ele quer um povo santo, zeloso de boas obras. Em segundo lugar, nós temos uma segunda lição, um segundo ensinamento sobre o sofrimento. E ele se refere às motivações e atitudes diante do sofrimento. Quais são as motivações que nós devemos ter? A primeira motivação é imitar a Jesus Cristo. Veja o versículo 13. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso não, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A nossa motivação deve ser a pureza da nossa própria consciência. A nossa motivação deve ser a vida justa. A nossa motivação para enfrentarmos o sofrimento deve ser a igualdade. Sabe por quê? Porque nós não somos os únicos a sofrer. Não fique pensando que, ai, pobre de mim, Deus me esqueceu. Nós temos o mundo inteiro, o planeta Terra, onde temos cristãos nos mais diversos locais. Por favor, não pense que só você está sofrendo. Nós temos gente cristã sendo perseguida, sendo morta, agora no século XXI. Em vários países que proíbem o Evangelho, nós temos gente testemunhando, pagando com seu sangue por ser cristão. Então não fique chorando, mas tenha uma boa motivação. Sabe por quê? Porque essa boa motivação te dá as atitudes corretas. Quais então devem ser essas atitudes corretas diante do sofrimento? Primeiro, não devemos estranhar o fogo ardente, nem temer ou nos alarmarmos. Não devemos nos envergonhar. Não sinta vergonha quando você está sofrendo, não. Se você tem vivido uma vida correta, não sinta vergonha, não. Dê graças a Deus. Agora, se você tem vivido uma vida pecaminosa, aí sim você deve se sentir envergonhado, porque Deus o está disciplinando para lhe corrigir. Sinta vergonha pelo seu pecado, confesse-o e deixe-o. Qual é a atitude correta diante do sofrimento? Alegre-se e glorifique a Deus, santificando a Cristo no seu coração. Quando nós vivemos dessa maneira, nós chegamos então a perceber agora o terceiro ensinamento. E o terceiro ensinamento refere-se às recompensas obtidas diante do sofrimento. Versículo 18 diz assim: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam, querido amigo, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. As atitudes são imediatas, as recompensas são imediatas. Bem-aventurados somos, mesmo quando somos injuriados. Bem-aventurados somos, felizes somos, mesmo se sofremos por causa da justiça. Felizes somos, bem-aventurados somos, é uma felicidade que vem lá do céu. É a satisfação da alma. E essas bem-aventuranças podemos experimentá-las interiormente, mesmo que o exterior sofra. Por quê? Porque sobre nós repousa o Espírito da glória. As recompensas futuras, na revelação da glória, na vinda do Senhor, nos alegraremos continuamente e exultaremos na presença de Deus. Querido amigo, a minha oração por você é que você saiba entender e saiba encarar corretamente o sofrimento. Mas sofra fazendo bem e não fazendo mal. Porque só assim você glorificará o Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.